Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui na nossa plataforma. E essa aula, ela é uma das mais importantes que a gente vai ter aqui no nosso clube. E por quê? Essa aula, ela tem como objetivo alinhar as expectativas e os conceitos que a gente estabelece dentro do mercado financeiro. Então, como a aula 1, a aula 2, a gente já conversou sobre a importância de identificar as crenças, de mudar as crenças, e a gente viu que todo pensamento que gera uma emoção, e por fim a forma que você pensa está diretamente relacionada aos resultados que você alcança, a gente vai hoje alinhar também algumas crenças que foram desenvolvidas aí ao longo do tempo para você conseguir se ajustar melhor ao mercado e ao seu desenvolvimento e ao processo para atingir a sua consistência. Então vamos lá. O primeiro conceito que eu quero discutir aqui com você hoje é o conceito do payoff. O que é o payoff? O payoff é você ganhar muito mais do que você tem como meta. Essa é a ideia do payoff. É você ganhar muito mais do que você tem como meta e muito mais daquilo que você arriscou. É como se você tivesse um ganho extraordinário, como se você ganhasse na loteria. E qual que é o problema que o payoff ele está relacionado no nosso desenvolvimento no mercado financeiro? Pelo seguinte, o payoff, ele vai exigir de você recursos emocionais que muitas vezes você, enquanto iniciante, não tem. Então, aguentar um balanço de mercado, segurar uma operação, fazer com que você tenha ferramentas comportamentais e emocionais para você conseguir atingir aquilo que você está buscando, que é o payoff. E por que eu coloquei a foto de um elefante, né? Que você vai falar assim, Natália, o que tem a ver esse elefante aí para você explicar sobre o payoff? Pelo seguinte, gente, o payoff está diretamente relacionado a risco-retorno, que é o próximo ponto que a gente vai conversar aqui, tá? Só que antes, o que você precisa entender sobre payoff? Pelo o seguinte aspecto. Coloquei uma lousa em branca, porque hoje a gente vai desenhar. O que acontece aqui, ó? O payoff, ele está relacionado a você ganhar dinheiro. Então, eu estou arriscando 5 pontos, estou querendo ganhar 10, estou querendo ganhar 20, estou querendo ganhar 30 pontos. Então, é fazer algo muito maior do que você está arriscando. Até aí, tudo bem, todo mundo sabe o que é payoff. Se desenvolver uma crença de que o payoff ele traz muito senso de competência. Então, quem consegue alongar as operações, quem consegue pegar operações muito maiores, está muito mais apto a ser trader, é muito mais competente do que quem não pega payoff. Então, o primeiro ponto a você se questionar aí, será que você, todas as vezes que tenta alongar sua operação e ela acaba voltando na sua cara, ou que você tenta alongar as operações e deixa muito ponto na mesa, né? Você fica nessa briga constante de alongar ou não. Será que não está relacionado a um senso de competência? Você vai se sentir muito melhor trader, muito mais competente, muito mais preparado, muito melhor a partir do momento que você conseguir esse prêmio enorme? E o que acontece aqui no payoff, né? Por ser um prêmio enorme, ele dificulta você desenvolver um sentimento que a gente precisa muito no mercado, que é a confiança. Por que ele impede a gente de desenvolver a confiança? Porque payoff é raro. E se eu fico dependente de algo que é raro acontecer com frequência, para eu desenvolver um sentimento que é importante, que é a confiança, como que eu fico?
Você percebe que você vai travando o seu potencial de desenvolvimento das emoções, do seu desenvolvimento emocional? E aí aqui vai sugestões para você, né? O payoff ele ficou muito associado a MAP. Eu tenho que alongar as minhas operações. Então, se eu entrei no 520 e saí no 540, peguei esses 20 pontos, eu fiz um payoff. Só que payoff não é ganhar dinheiro? Que formas existem para a gente ganhar dinheiro? Então, vou mostrar para você. Vou apagar aqui para não ficar muita bagunça. E a gente vai conversar sobre isso. Qual que é a relação aqui, ó? O payoff, tendo ele sido associado a MAP, né, alongar, a gente precisa desconstruir essa ideia. MAP é uma forma de payoff. Então, qual que é o primeiro payoff que a gente conhece? Alongar a operação. Se a gente alonga a operação, a gente tem alto MAP. Só que qual que é a desvantagem disso daqui? Ele tem baixa assertividade. Quantas vezes você conseguiu fazer operações longas? Sendo que ele, desde que ele não tenha te tirado no stop gain. Quantas vezes? Quantas vezes o mercado engata no mês uma tendência sem respiro? A gente pode falar em uma, duas vezes no mês, com exceção de abril de 2023, que foi o mês inteiro assim. Então você percebe que você fica numa expectativa de algo que é raro. E qual que é o segredo do mercado? Trabalhar no cotidiano. O que é consistência? Além de padronização, ela é o cotidiano. Todo dia tem payoff em alongar a operação? Não. Percebe? A segunda forma que a gente consegue ter de payoff é o trabalhar a região. O que é esse trabalhar a região? Quem aqui já ouviu em ancoragem do médio? Então, eu tenho aqui, vamos por 510 e vejo o mercado trabalhando até os 515. Eu compro aqui e vendo aqui, compro aqui e vendo aqui, compro aqui e vendo aqui, compro aqui e vendo aqui. Então, eu fico trabalhando dentro de uma região de valor, fazendo cada vez mais meu preço médio se afastar. Eu vou ganhar no MAP, porque cada vez mais ele está se afastando, né? Meu médio em relação onde o mercado está negociando. Porém, qual que é a desvantagem disso aqui? Não necessariamente você vai conseguir trabalhar essa região diversas vezes. Às vezes você consegue girar uma, duas vezes a sua operação. E você fica, de certa forma, dependente depois do rompimento. Então, eu tenho uma vantagem aqui, que é também o MAP, que eu consigo afastar o meu médio e aliviar o risco. Eu vou pôr aqui, diminuir o risco dessa operação. Porém, como desvantagem, eu não tenho a certeza da quantidade de vezes que eu vou conseguir trabalhar essa região. Então, eu preciso que você comece a olhar aqui no seguinte sentido: payoff tem diversas formas e toda escolha que você faz possui vantagem e desvantagem. A terceira forma de payoff que a gente tem é a quantidade de operações. Então, vamos supor aqui, ó, eu não quero fazer meus 20 pontos, só que eu tenho desvantagem e assertividade. Aqui eu não quero também fazer meus 20 pontos, eu tenho como desvantagem quantidade de vezes que vai trabalhar na região. Só que em quantidade de operações, se eu buscar 5 pontos,
por operação e fizer isso 4 vezes, eu também não fiz meus 20 pontos? Então, por que o payoff viria somente em você alongar? Qual que é a desvantagem daqui? Pode ser que você não consiga realmente fazer as 4 operações, mas 5 pontos tem como vantagem alta assertividade. Se tem como vantagem alta assertividade, não é muito melhor para você fazer algo que passa do raro e vai para o cotidiano? Olha que interessante isso. Aqui você ainda tem a raridade extrema. Aqui você tem uma raridade média. E aqui você tem cotidiano, que você tem frequência. Então, por que o payoff seria só para você alongar? E vamos pensar assim: você precisa de muito mais recurso emocional. Deixa eu trocar a cor aqui pra gente. Você precisa de muito mais recurso emocional para alongar a operação, para trabalhar preço dentro de região ou para fazer 5 pontos? Qual que é mais fácil de você conseguir? Esse. E se quantidade de operações está relacionado a cotidiano e algo que exige menos recurso emocional de você, você vai ficar menos exposto. Lembra a aula passada? Qual que vai acumular mais emoção aqui em você? Esse, esse ou esse? Geralmente, esse acumula mais, esse em segundo lugar e esse em terceiro lugar. Por quê? A exposição ao risco. Alta exposição ao risco, média exposição ao risco, baixa exposição ao risco. Percebe? Olha que interessante que essa ideia de payoff é a gente alinhar alinhar esses conceitos. Você hoje trabalha na ideia somente de alongar a operação? E qual que vai ser o problema aqui, tá? Deixa eu apagar pra gente não ficar com muita bagunça. E eu perdi o cursor. Se esse cursor em amarelo, achei. Deixa eu pegar a borracha. Qual que é a relação aqui? Como você vai ficar exposto, você vai consumir as suas emoções. E você, de certa forma, nesse primeiro momento, tem uma expectativa em relação ao resultado. Eu quero ter resultado positivo. Só que para você ter resultado positivo, não necessariamente você vai precisar alongar os seus trades. Deixa eu apagando aqui. Então, vamos apagar aqui. Como que isso vai refletir no seu emocional, né? Da seguinte forma, ó. Deixa eu voltar lá. Caneta, roxo. Se o primeiro tá em MAP, o segundo tá em trabalhar a região e o terceiro tá em quantidade de operações, o que vai acontecer aqui? Qual que está mais propenso a acionar uma ganância? O que é a ganância? Querer muito. E por que a ganância ela aparece? Imagina o seguinte, ó. Toda vez, deixa eu desenhar aqui, fica melhor. Toda vez que você precisa, na verdade, não toda vez que você precisa, mas toda vez que você tem um sentimento extremo, então, por exemplo, aqui eu tenho a ganância. Essa ganância, ela pode ser resumida como necessidade de recompensa.
Eu preciso então de recompensa. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por que que eu quero mais? Porque o polo oposto, a dualidade da mente, está vazio. Então eu falo assim, poxa, por que que eu tô querendo recompensa? Por que que eu estou precisando me preencher com algo que é bom? Porque no oposto da sua mente existe um vazio. Onde está esse vazio? Na insegurança. Então, traders que têm problema com a ganância são traders, em sua grande maioria, inseguros. Então, eles têm tanta experiência negativa de tentar uma estratégia não dá certo, de tentar fazer o payoff não dá certo, e tentar alongar não dá certo, e tenta ganhar mais não dá certo. Você vai tendo tanta experiência negativa, mas tanta experiência negativa, que isso impossibilita você se preencher com realizações, com prêmios. Experiências positivas para sua mente são troféus. Então você não tem nem medalha. O trader inseguro, o trader que não segue o gerenciamento, o trader indisciplinado, o problema dele é que ele não se gera nem as medalhas, tampouco troféus. O que acontece? A hora que o ambiente emocional dele está extremamente vulnerável, a hora que o ambiente emocional dele está extremamente inseguro, tá tão negativo que ele precisa estabelecer um sentimento oposto para balancear essa insegurança. Imagina que é uma balança mesmo. Você põe 100 quilos de um lado, para você entrar em equilíbrio, você tem que pôr 100 quilos do outro. E qual é a forma que você encontra? Qual é o outro sentimento oposto? Já que eu não tenho nem medalha a partir de agora, eu vou precisar ter um troféu enorme. E esse troféu enorme, isso aqui ficou horrível, era para ser um troféu, mas ignorem. Esse troféu ele vem com a ganância. E onde que isso aqui vai estar associado? Ao payoff. Quando você tenta fazer payoff, geralmente quando você está vindo de um histórico negativo, quando o mês está acabando e você quer de todas as formas fechar ele positivo. O que no fundo tem? Insegurança. Só que, para a gente poder gerar para você, ao invés de raridades, gerar para você frequência, qual que é a melhor hipótese para você trabalhar? Quantidade de operações. Por isso que a gente fala para você pegar 6 pontos. Porque 6 pontos são medalhas. E medalhas não desenvolvem insegurança. Você não estando inseguro, você se protege da ganância. E por que isso aqui, ó? A gente vai para o segundo conceito, risco-retorno. E por que eu coloquei uma arma aqui? Porque o risco-retorno, ele é inversamente proporcional à assertividade. Um exemplo disso, a roleta russa, por isso eu pus a arma. A roleta russa tem toda a assertividade, toda chance a seu favor. Mas qual é o risco? É muito alto. Quando a consequência da roleta russa acontece, ela é mortal. Então não adianta a chance estar a seu favor quando a consequência te tira do jogo. Então vamos pensar aqui. Adianta a chance estar muitas vezes ao seu favor de ficar, que eu digo, o benefício, né, de pegar, de ser tudo muito lindo, muito maravilhoso, quando na verdade o negócio te tira do jogo? Porque você entrega tudo? Não. Onde que você tem a chance a seu favor, mas que a consequência não te mata? Aqui. E vamos lá, ó. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai ficar... Apagar toda... Aqui. O que vai acontecer? Vamos lá para um outro slide branco. Como eu comentei, risco-retorno é inversamente proporcional à assertividade.
Sabe por que eu coloquei a foto de um elefante lá no slide anterior? Isso é um elefante. Porque na savana, no mundo animal, eu gosto bastante de trazer essas analogias. No mundo animal, ou o animal é forte, ou ele é rápido. Não tem como o animal ter as duas características. Por quê? Vai desbalancear toda a cadeia alimentar. Se ele é forte e ele é rápido, ele é quase que indestrutível. E se eu tenho um animal que desbalanceia, né? Desequilibra toda a cadeia alimentar, como que eu vou fazer? Não há equilíbrio. Você percebe? Quando você tem os dois, não há equilíbrio. E o que geralmente a gente espera no mercado? Eu quero payoff numa assertividade alta. Isso não existe. Você fica frustrado porque você espera algo que a sua estratégia não te proporciona. E vamos pensar aqui. Quando você vai definir a sua estratégia, você vai ter que escolher um. Não dá para ter tudo. Ou você vai ser trader de risco-retorno, ou você vai ser trader de assertividade. Se você é trader de risco-retorno, esteja disposto a acertar menos do que 50% das suas operações. E se você é trader de assertividade, saiba que seu risco-retorno vai ficar em média de 1,5 para 1. O que você quer? Agora vamos pensar o seguinte: você tem problemas de dia de fúria. Você não aceita o stop. Você escolhe uma estratégia que tem baixa assertividade, ou seja, alta chance de você estar em contato com o stop. Percebe? Aí vamos pensar o seguinte: você é um trader que hesita, você nunca entra na operação. O dia que você entra, você fala, agora eu vou segurar, eu não quero sair disso aqui, não vou sair de jeito nenhum, vou fazer jus ao finalmente ter entrado. Risco-retorno. Aí isso vai acontecer o quê? Baixa assertividade. Como que você desenvolve confiança, sendo que quem hesita tem medo? Você faz, nossa, parece que nunca vai, parece que nunca vai, parece que nunca vai. Por que o scalper dá muito certo? Porque ele é alto em assertividade, mas ele é baixo em risco-retorno. Aí o que acontece com o scalper? O scalper, você clica, 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 a hora que você leva um stop, você entrega 2 dias. Mas é a característica da estratégia. Você conhece a característica da sua estratégia? Você tem claro isso para você? Se a sua estratégia ela é de risco-retorno ou ela é de assertividade? E diante a dificuldade que você tem hoje, qual característica sua estratégia deve ter para te ajudar a sair dessa inércia? Não tem como você ter tudo. O que a gente oferece para vocês? O que a gente pede para que vocês façam? Fiquem dentro de um operacional que é o dos 6 pontos, que ele garante para você a assertividade. Por que a assertividade a gente vai falar primeiro? Porque é ela que te proporciona o desenvolvimento da confiança. Então, pegue muito bem 6 pontos. E a hora que você tiver com alta confiança, aí sim você vai se expor a estratégias que o stop seja mais frequente, mas ele não vai fazer o quê? Minar a sua confiança. Porque se você mina a sua confiança, você vai cair para onde? Que tipo de estratégia que você vai precisar? O payoff. Só que o payoff ele é o quê? Alto risco retorno
e baixa assertividade. Você já perdeu sua confiança. Você vai para algo que é difícil de gerar confiança em você? Não. Olha que tiro no pé. Percebe? Então eu preciso que você saia hoje dessa aula entendendo que risco retorna inversamente proporcional à assertividade e que existem formas de fazer payoff. O payoff não é somente alongar as suas operações. E quando você define para você qual é o tipo, qual é a característica que vai conter todo o seu operacional, se é assertividade, se não é, você faz um alinhamento da sua expectativa. E quando você alinha a sua expectativa, você se protege de tudo isso aqui, ó. O que é frustração? É um conjunto de raiva. Poxa, eu quero acertar, eu quero acertar. Eu nunca acerto nada. Por quê? Você está buscando risco retorno. Você está ciente do que é que você escolheu? Você está ciente do que faz parte da sua realidade? Não adianta eu desejar aquilo que eu não consigo ter, porque a minha estratégia não é essa. Eu preciso que você tenha muito claro isso para você. E a partir do momento que você começa a ter frustrações, porque na verdade você não sabe o que é que você escolheu, o seu nível de ansiedade vai lá em cima. Por quê? Você não vendo o resultado, você não vê aquilo como parte do seu operacional, você enxerga como uma ameaça. Que tipo de ameaça? Não dá para viver disso aqui. Isso aqui não vai dar certo. A hora que você começa a se deparar com isso, sua ansiedade vai a mil. Por quê? Porque parece que você não está conseguindo ganhar, nada está dando certo. E a visão em túnel que eu pus aqui, onde que ela vai se apresentar? Se eu quero payoff, eu vou fazer um monte de operaçãozinha com stop curto. Você só vai enxergar a operação de stop curto. A visão em túnel, muitas vezes, ela está relacionada ao seu desejo, ela está ligada lá à sua expectativa. Qual é a sua expectativa? A visão em túnel vai falar assim, tá bom, já que eu quero fazer operações de stop curto, eu vou só enxergar isso. E isso acontece por conta do estado emocional. Quer ver um exemplo? Se você já comprou um carro, provavelmente quando você saiu na rua, você só enxergou aquele carro que você comprou. Assim, gente, mas parece que esse carro vendeu, né? Que coisa! Não imaginava isso. Não imaginava que tinha vendido tanto desse carro. Por quê? O seu estado emocional influencia diretamente a percepção que você tem da informação. Só que se você não conhece quais são os recursos, as ferramentas que tem dentro ali da sua maleta, você fica desalinhado. E estar desalinhado com a sua estratégia é um problema. Porque você ativa todos os potenciais para estar emocional. Você conseguiu entender e conseguir plantar aí a sementinha para você desconstruir essa ideia de payoff e você entendeu como ele se relaciona com risco retorno e com assertividade? Agora responde para mim. A sua estratégia é uma estratégia de risco retorno ou de assertividade? E se for de risco retorno, o que você pode esperar dela? Qual é a desvantagem da sua estratégia? Qual é a vantagem da sua estratégia? E se for um operacional de assertividade, qual é a vantagem dele? Qual a desvantagem dele? Não tem como você ficar puto ou com raiva daquilo que a sua estratégia é. Se você está com raiva de uma estratégia que ela é de risco retorno e tem baixa assertividade, é porque você não sabe aquilo que sua estratégia é. Você não está alinhado ao seu operacional. E vice-versa, para quem quer ganhar muito, no sentido, desculpa, quem quer ter alta assertividade ganhando muito.
Isso não existe. Só que se você também é um operador de risco-retorno 1 para 1 e meio para 1 e sua assertividade está baixa, sua conta não vai fechar. Por que sua conta não vai fechar? Porque a estratégia de risco-retorno, ela exige, né, de risco-retorno 1 para 1 e meio para 1, que a sua assertividade esteja acima de 60%. Senão, não vai fechar a conta. Deu para você entender? Eu vou pedir para você, vou disponibilizar um exercício aqui, justamente para isso. Qual é a sua estratégia? Qual deve ser a sua expectativa em relação à sua estratégia? É uma estratégia de assertividade ou é uma estratégia de risco-retorno? Quais as vantagens e desvantagens que você encontra nela? Qualquer dúvida que vocês tiverem, só me mandar uma mensagem. Eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.